Olá, bem-vindos ao meu canal Passado a Limpo. O vídeo de hoje é um pouco diferente de todos. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha primeira experiência com o cogumelo mágico. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar ou até mesmo fazem uso dos poderes terapêuticos dos fungos ou cogumelos mágicos. E gostaria de contar para vocês a minha experiência pessoal com esses amigos mágicos que tanto me fascinaram. Em primeiro lugar, quero dizer que não façam nada sem a orientação do médico de vocês, pois isso é muito importante, um acompanhamento com alguém experiente e bem informado. Os cogumelos mágicos são usados há milhares de anos em diferentes partes do mundo e em diferentes culturas. Só que eu só vim conhecer há pouco tempo, através de um vídeo que a minha amiga Miralda veio me enviar, a quem sou muito grata, por ter contribuído pela minha expansão de conhecimentos, por ter me aberto novos horizontes. Eu sou uma pessoa que quando algo novo ou uma nova informação chega até mim, eu sou muito desinquieta e quero logo experimentar e partilhar. Uma outra amiga de luz me falou que você não chega até os cogumelos, e sim os cogumelos chegam até você quando você estiver pronta e chegar a sua hora, sem precisar forçar nenhuma barra nem fazer nenhum sacrifício. Essa experiência psicodélica depende muito do seu estado de energia. Se você estiver triste, magoada, rancorosa, é uma experiência desse tipo que você vai ter. Por isso é melhor aguardar até você estar mais alinhado, em harmonia com o universo. Pois estando em paz com você mesmo, isso já é uma fonte de amor, perdão e paz. Não esteja se rasteando pelos infortúnios da vida quando quiser entrar em sintonia com Deus. Pois o que você sentir dentro de você é o que você vai viver com os cogumelos. A verdade divina é maior que qualquer credo ou filosofia. O amor infinito veio me abraçar nessa minha experiência, que é tão minha. A minha consciência viu e experimentou o que eu chamo carinhosamente de o verdadeiro alimento. Não me incomoda aqui as opiniões, preconceitos ou aparências alheias. Se você foi escolhido para essa experiência, isso virá até você. Eu sou grata a toda a Mãe Natureza que me concedeu mais essa etapa de amor na minha vida. Lembrando também que até alguns meses atrás eu nunca tinha ouvido falar nada disso. A primeira vez foi a Miralda que me enviou um vídeo e eu fiquei fascinada. Por isso também que durante toda a experiência psicodélica que eu tive, eu estava conversando com a Miralda, como se ela estivesse ao meu lado. Obrigada, amiga. Esse é um assunto muito importante para ficar no fundo da gaveta guardado. Por isso eu resolvi partilhar com vocês. Eu preciso também dizer que durante toda a minha vida eu sempre fui muito independente e determinada. Quando algo me fascina, eu preciso pôr logo em prática ou viver tudo. E esse novo mundo dos cogumelos mágicos me ampliou a consciência e eu percebi que chegou o momento certo. E não fiz questão da opinião alheia, se é bonito ou feio, certo ou errado. Eu senti vontade de fazer e trazer um novo divisor de águas na minha vida. Os cogumelos são uma prova de vida após a morte. Quando o peixe deixa de procurar o oceano, ele chega em sua tarefa verdadeiramente. É como se eu fosse esse peixe. E celebro hoje essa unidade com a vida, sabendo que somos um só. Nada é o que parece ser. Eu percebi
que é tempo de nos unirmos e trabalharmos em conjunto, ao invés de lutar um contra o outro. E os fungos, ou seja, os cogumelos, é o caminho. Esse seria um grande propósito para o futuro. Eu aprendi algo muito importante. Temos que levar a vida como um poema cantado, trazendo leveza para a alma. Outra coisa também que percebi foi o tempo, ou melhor dizendo, a falta do tempo, pois eu não sabia se tinham passado segundos, dias ou anos. Antes de começar a relatar a minha experiência propriamente dita para vocês, tenho que fazer um pequeno ressaldo aqui. Me foram dadas 2 visões do futuro, as quais também não me foi permitida revelar aqui. Por isso, tenho que ocultar alguns fatos e detalhes nesse vídeo. Eu só quero dizer também que faz muito sentido o que me foi revelado com tudo o que está acontecendo no momento aqui na Terra. Gostaria também de deixar claro aqui que antes de tomar o chá dos cogumelos, eu fiz orações e soltei tudo o que poderia me trazer algum sentimento de negatividade. E a sensação que eu sentia era que precisava fazer uma pergunta para Deus, que eu sempre busquei resposta e nunca encontrei. E a minha pergunta foi simplesmente: qual é a minha missão nesse universo? E mais importante ainda, quem sou eu? Então vamos lá. Dia 2 de dezembro foi uma sexta-feira e por volta das 13 horas, após largar do trabalho, chegar em casa, tomar um banho de cabeça quente e bem demorado, tomei 11 gramas de cogumelos mágicos, o que é, na verdade, uma dose fortíssima, segundo vários relatos que eu vi. Thomas tinha saído para dar uma volta. Nós tínhamos combinado que quando ele voltasse, entrasse em silêncio para não me incomodar. Eu percebi que a minha viagem já estava começando e fui no banheiro fazer xixi. Tudo parecia estar atrás de um véu, e quando me olhei no espelho, me vi muito jovem, sem rugas, como se tivesse mais ou menos 20 anos de idade. Na verdade, esse seria o segundo sonho ou a segunda experiência aonde me vejo muito jovem. Então, quando voltei para a cama, aí começou de verdade a minha viagem. E foi mais ou menos assim. Eu comecei a mastigar como se fosse uma boca. E eu comia tudo e todos. E quando eu comia tudo, o tudo estava na minha frente e eu começava a mastigar infinitamente. O mais interessante nessa experiência é que eu conversava com a Miralda estando ao meu lado. Apesar de eu não ver a Miralda, eu sabia que ela estava ao meu lado e eu podia contar tudo para ela. Nesse momento, eu tinha muito medo que o Thomas entrasse no quarto e me atrapalhasse, o que realmente aconteceu, mas eu consegui colocá-lo de novo para fora do quarto. Então, eu continuei comendo e comendo e comendo. Ao mesmo tempo em que eu comia tudo, tudo nascia de novo e tudo se renovava. E eu sentia a dor do parto. Eram dores maravilhosas. Eu não sei se existem dores maravilhosas, mas era assim mesmo que eu sentia. Eu comia a terra e a terra me comia. E enquanto eu abria a boca era eu e eu era a boca. E eu era tudo e tudo era eu. Eu comia as minhas mãos e comia a minha boca. Mas tudo o que eu coloquei na boca já estava dentro da boca, porque a boca era eu, e eu era a boca, e a boca era a terra, e a terra era a boca. E essa boca era uma boca muito grande. Era uma boca que era como se fosse a terra. Era como se fosse a terra fosse a boca.
Era muito, muito, muito interessante. E quanto mais eu comia, mais eu queria comer. E eu comia as minhas mãos e comia a minha boca. Mas tudo que eu coloquei na boca já estava na boca, porque a boca era eu e eu era a boca, e eu era a terra e a terra era eu e a terra era a minha boca. Era tudo um. Era uma boca grande que comia tudo. E ali eu entendi que se tratava dos cogumelos, porque os cogumelos, eles renascem de tudo. Teve uma hora que eu peguei um lencinho de papel para enxugar minhas lágrimas, pois em algum momento, quando eu estava dando à luz, eu fiquei muito emocionada e chorei muito. Teve um momento em que eu peguei o lencinho de papel para enxugar as lágrimas, pois em algum momento, quando eu estava dando à luz a tudo e a todos, eu fiquei muito emocionada e acabei chorando. Busquei o lencinho para enxugar as lágrimas e minhas mãos nesse momento não eram minhas mãos. Minhas mãos eram como se fossem as mãos do ET. Para quem já assistiu o filme ET, sabe como é que são as mãos. Eram dedos longos com as pontas grossas. Então, quando eu abria o lencinho de papel, eu via o rosto de Jesus, apesar de estar no escuro. Pois apesar de ser 2, 3 horas da tarde, aqui é inverno no momento, então as chaluzinas estavam fechadas e lá fora também já estava escuro. Mas mesmo assim, quando eu olhava nos lencinhos de papel, eu via a luz muito clara com o rosto de Jesus e de Nossa Senhora, como se fosse uma foto 3D. Era como se fosse uma foto 3D numa parede de gesso. Era muito interessante. E aí eu fui novamente no banheiro fazer xixi de novo e procurei novamente por Thomas. Thomas não havia chegado ainda. Eu não tinha a mínima ideia de quanto tempo havia passado. Se eram dias, meses, segundos, eu não tinha a mínima ideia, pois a impressão que eu tinha era que o tempo não existia. Me olhei novamente no espelho grande do banheiro e vi novamente aquela menina de 20 anos. Era lá que ela estava, sempre olhando para mim. Era como se quando eu entrasse no banheiro, olhasse no espelho, ela já estivesse lá esperando por mim. E eu voltei para a cama e me acolhi nos lençóis, pois os lençóis estavam me dando um conforto muito bom. Era bem quentinho, era como se ali, debaixo dos lençóis, eu pudesse continuar a minha viagem, continuar dando a luz ao mundo e sentindo as dores maravilhosas, as dores do parto, as dores de poder comer e as dores de poder renascer. Era uma coisa que eu não podia explicar. Naquele momento, era como se eu tivesse consciente que eu sabia que eu estava ali. Era minha missão naquele momento. Era como se eu fosse a parte de tudo e tudo fosse... Era como se fosse uma coisa que acontecesse naturalmente. Eu sentia também o sabor de tudo que eu comia. Eu sentia que o gosto da água era o gosto da hóstia no Natal, no aniversário, no Ano Novo. Eu preciso dizer para vocês aqui que eu nunca comi uma hóstia, pois eu não tenho a primeira comunhão e eu nunca experimentei. Eu não sei qual é o sabor da hóstia, mas nesse momento ficou claro para mim qual era o sabor dessa comida que eu estava comendo. O sabor desse alimento era o sabor da hóstia, era o sabor do amor, era o sabor da paz, da plenitude. Era um sabor sagrado que eu não consigo explicar, pois eu nunca senti esse sabor em nenhuma comida, em nenhum alimento, em nenhuma fruta, em nenhuma verdura que eu comi. Era um sabor sagrado. Isso eu sei, isso ficou muito claro para mim. Era um sabor sagrado.
A minha mão se derretia na minha boca, como se fosse um chocolate quente. E a boca também se derretia no chocolate. Era uma mistura mesclada de tudo junto. Eu conseguia, durante todo o processo, toda a experiência, eu conseguia manter a consciência que a hora que eu quisesse parar com tudo, eu conseguia. Só que eu não queria, pois tudo era perfeito, tudo era maravilhoso, tudo era pleno. Quando eu entrava debaixo dos lençóis, eu mergulhava de novo no conforto dessa viagem. E, na verdade, eu não queria mais voltar. A única coisa que me incomodava era a sensação que alguém poderia me interromper ou aparecer a qualquer momento alguém ali e me despertar desse sentimento mágico. Na verdade, depois que o Thomas voltou e eu expliquei que estava tudo bem e ele não precisava se preocupar, aí ele não me incomodou mais e tudo ficou pleno, tudo ficou maravilhoso, porque eu pude então voltar para essa experiência e vivê-la plenamente. Essa neblina branca, lembrando mais um véu de luz, ela me envolvia completamente. Era como se o tempo também tivesse parado e tudo aconteceu em câmera lenta. Eu sabia que o Thomas estava fora, mas eu não sabia quando ele tinha ido, nem quando ele voltaria. Era muito, muito, muito interessante essa questão do tempo, de não ter a mínima ideia de quanto tempo era. O meu corpo não tinha peso. Era como se eu levitasse na leveza da plenitude. É impressionante. Não dá para explicar, porque é difícil. No momento era como se eu também estivesse descobrindo uma nova dimensão, que na verdade também eu nunca senti, eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha experimentado. Eu via imagens fractais geométricas em mosaicos. Os padrões desses mosaicos, eu nunca tinha visto isso. Eram coloridos e flutuantes. Era como se as imagens desses mosaicos dançassem uma com a outra. Elas eram perfeitas, feitas uma para a outra. Eu sentia no momento em que esses mosaicos, as imagens dos mosaicos se movimentavam, eu sentia como se fosse a dança do amor, a dança da plenitude. Era como se fosse a essência de amar o próximo como a si mesmo. Eu me sentia plena, eu me sentia amada, eu me sentia acolhida e eu me sentia acolhendo. Foi uma das experiências mais lindas que eu já tive na minha vida. Foi um dos momentos mais bonitos que eu já tive na minha vida. Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nós nos vemos nos comentários. Muito obrigada, até o próximo vídeo.